Nesse vídeo eu quero mostrar para você como que você faz para gerar e-mails altamente persuasivos com o ChatGPT. Qual que é o segredo para que você consiga gerar e-mails persuasivos? O segredo não só para e-mails, como também outras peças de marketing. Apesar que nesse vídeo aqui a gente vai focar nos e-mails, beleza? Só antes de continuar, eu quero me apresentar. Meu nome é Alexandre, eu sou copywriter, estrategista, gestor de tráfego, social media, gestor de automações, programador. Eu gosto de prestar serviço nas mais diversas áreas do marketing para infoprodutos. Então, se você tem um infoproduto ou presta serviço ou tem uma mentoria e precisa de alguma assessoria ou consultoria na área de marketing para infoprodutos, aqui embaixo tem o meu contato para a gente poder conversar mais, beleza? Bom, indo então aqui para o conteúdo, como gerar e-mails altamente persuasivos com o ChatGPT, veja que o prompt que eu utilizei inicialmente, ele é muito simples. Por quê? Porque, na minha opinião, o segredo não está no prompt. Para que o ChatGPT seja altamente persuasivo, o segredo está em outro detalhe, que eu já falei em outros vídeos, mas vou repetir nesse daqui. Beleza? Antes de mais nada, para você entender e ficar contextualizado com os e-mails que foram gerados aqui, eu assumi, vou dar uma lida aqui nesse prompt para você entender, eu assumi que eu quero criar uma sequência de e-mails para vender o meu produto, no caso o infoproduto, né, já que eu coloquei aqui que eu sou infoprodutor, enfim, o meu produto para quem baixou um material gratuito, beleza? E aqui ele gerou e-mails que, na minha opinião, já ficaram muito bons, mesmo sem muitos detalhes aqui. Repare que eu não dei muitos detalhes para ele. E já ficaram muito bons porque servem de template para qualquer tipo de produto. Então, se você quiser pegar isso daqui e apenas substituir esses pontos, como aqui o nome do lead, o nome do material, o benefício principal do material, o resultado desejado. Vou dar uma lida só nesse primeiro e-mail aqui para você entender como ficou, que já ficou bom. Vamos lá. Olá, aí aqui, nome do lead. Que bom que você baixou o nome do material. Eu sei que isso vai te ajudar muito aí você coloca aqui o benefício principal. E para te ajudar ainda mais a resultado desejado, eu preparei um conteúdo exclusivo que você pode acessar gratuitamente aqui. Nesse link aqui, você poderia colocar o link da sua página de vendas, se lá na sua página de vendas tiver um vídeo com algum conteúdo. Pelo menos essa seria a minha sugestão. Claro que você, no seu negócio, você faz o que você quiser, mas a minha sugestão é que o link aqui seja um link para um vídeo, que pode ser um vídeo de vendas, pode ser uma VSL, contanto que tenha algum conteúdo, contanto que tenha algo relevante para o seu público-alvo, beleza? Enfim. Os outros e-mails aqui dessa sequência ficaram na mesma pegada, então são templates onde você, nesses pontos em que o ChatGPT colocou os colchetes, você vai substituindo. É bem fácil, é bem simples aqui de fazer essa substituição, bem intuitivo, e só que ainda não muito persuasivo. Apesar de ter sim alguns gatilhos aqui, isso é uma coisa muito bacana, apesar de ser sim e-mails bem escritos, ele pode ficar ainda mais persuasivo. E como que isso vai acontecer? Eu vou descer aqui um pouco, vou passar esses e-mails aqui que o ChatGPT escreveu, e eu vou chegar nesse prompt aqui. Olha só o que eu perguntei. Se eu colar minha narrativa, você consegue criar e-mails mais específicos para o meu negócio? Por que eu fiz essa pergunta antes de colar de fato a minha narrativa, que é o que eu vou fazer aqui, a narrativa do caso do produto? Porque eu quero contextualizar o ChatGPT. Eu estou antecipando para ele o que vai acontecer para que ele faça o melhor uso das informações que eu passar para ele. Porque se eu colo aqui a minha narrativa direto e ele não entende muito bem que é uma narrativa, ele pode entender como um outro tipo de documento, por mais que ainda fosse proveitoso, ele poderia entender de um jeito diferente daquilo que eu quero que ele entenda. E poderia gerar um resultado diferente daquilo que eu estou esperando, né? E mesmo que ele gere um resultado diferente do que eu estou esperando, é legal que ele gere um resultado compatível com as especificações que eu dei. Por quê? Porque na hora de alterar, na hora de melhorar, eu vou fazer tudo com mais precisão, né? Por mais que o resultado ainda não seja aquilo que eu busquei,
Se ele fez de acordo com o que eu pedi, se eu dei instruções específicas, eu continuo mudando essas instruções, sendo ainda específico, mas faço ali as alterações necessárias até chegar ao resultado que eu desejo. Então, isso torna o processo mais assertivo, menos aleatório, beleza? E mais fácil de você replicar para outros produtos. Por isso que eu gosto de fazer dessa forma. Enfim. Aí eu avisei para ele, né, que eu iria colar a minha narrativa e colei aqui a minha narrativa, coloquei ela aqui. Antes também eu coloquei aqui o que é o meu material gratuito. Para você entender aqui esse contexto e essa narrativa, o que seria isso, é uma narrativa de um produto que é um software de análise de dados robusto, e eu colei essa narrativa aqui. O material gratuito que supostamente a pessoa vai baixar é um PDF chamado Análise de Dados no Cenário de Big Data e Real Time, e a pessoa baixa isso e ela vai receber essa sequência de e-mails, e na sequência de e-mails vai ser falado sobre o produto, né, sobre o software, e vai ser feito um CTA também para uma demonstração do software, beleza? E para você entender também um pouco melhor, o que seria narrativa? E eu quero explicar um pouco sobre isso, por quê? Porque, na minha opinião, esse é o segredo para que o ChatGPT gere e-mails realmente persuasivos, não só e-mails, como outras peças de marketing também. Tem também a questão da persona, que pode ajudar ainda mais. Geralmente, dentro da narrativa já tem um pouco da persona, e por isso eu não cheguei a colar ainda a persona aqui, só a narrativa vai ser o suficiente para esse objetivo que eu quero, mas ainda tem a persona que você pode utilizar. Inclusive, se eu, ao invés de colar a narrativa aqui, colocasse a persona, acredito eu que os e-mails ficariam persuasivos também, tão bons quanto os e-mails que você vai ver agora, beleza? Enfim, na prática, então, o que a gente precisa é ser específico quanto a detalhes do nosso negócio, né? Mas agora falando sobre narrativa, o que para mim é narrativa? Narrativa é a forma como você, que é um expert, que é o produtor, que é um infoprodutor, é a maneira como você enxerga o mundo, claro, dentro do cenário em que está inserido o seu público, o problema que o seu público tem e o seu produto. Ou seja, você vai criar uma descrição de qual foi o cenário do mundo que levou com que o seu público chegasse a ter o problema que você consegue resolver e criou um produto para resolver. E quais os benefícios desse seu produto? E por que desses benefícios? Então, basicamente, essa é a narrativa, é a forma como você faz a leitura do mundo. E eu estou te explicando isso porque tem gente que fala sobre narrativa como sinônimo de storytelling, como sinônimo de copy, e eu não vejo assim. Eu vejo narrativa como uma maneira que você narra o mundo. Para mim é tão simples quanto. Claro que na hora de você escrever essa narrativa, você precisa entrar em um nível profundo de detalhes e deixar com que esses detalhes sejam o mais organizado possível para que o ChatGPT consiga utilizar as suas informações da melhor maneira possível. Então, quanto mais organizado, quanto mais descritivo você for, mais o ChatGPT vai conseguir aproveitar as informações que você colar aqui. Beleza? Então dá só uma olhada no tamanho dessa narrativa aqui, que eu escrevi. Deixa eu diminuir esse zoom, que eu acho que você vai ter uma ideia melhor. Aqui começa, e ela vai continuando, continuando, continuando. É uma narrativa que eu detalhei bastante, principalmente porque esse é um produto complexo, é um software avançado de análise de dados, inclusive o próprio cenário de análise de dados é um cenário mais complexo, né? Então essa daqui foi a narrativa. E aqui ele reescreveu os e-mails. Então dá só uma olhada no primeiro e-mail e compara com o e-mail que eu li inicialmente, veja aqui como que ficou. O assunto, você baixou aí tem aqui, análise de dados no cenário de Big Data e Real Time. Olá, aí aqui ele coloca o nome do lead, né? Isso não tem como substituir, mas vamos continuar. Primeiramente, obrigado por baixar nosso material, análise de dados no cenário de Big Data e Real Time. Espero que ele te ajude a entender melhor como o uso estratégico de dados pode transformar os resultados da sua empresa. Nós, da GAI, sabemos que o crescimento exponencial do volume de dados, analisar essas informações de forma rápida e precisa, se tornou um desafio enorme. Você já deve ter percebido isso na prática, não é? Mas não se preocupe. Estamos aqui para te mostrar que existe uma maneira mais simples e eficiente de transformar
Dados complexos em insights valiosos. Nos próximos dias, vou te apresentar como o GuiderOS pode resolver esse problema e levar a análise de dados da sua empresa a outro patamar. Fique de olho na sua caixa de entrada. Enfim, aí ele continua aqui a sequência de e-mails, mas repare que de uma forma que se conecta muito mais com o público-alvo, que nesse caso são empresas, são diretores de empresas, de médias e grandes empresas, que fazem o uso da análise de dados para poder tomar decisões. Enfim, o e-mail ficou muito mais assertivo, muito mais personalizado, gera muito mais conexão, fica muito mais persuasivo. Então, e aqui ele continua, né, com essa mesma linha de argumentação, continua utilizando a narrativa. Aí aqui ele começa a apresentar a solução, olha só que bacana, né? Aí ele fala aqui, ele dá um pouco mais de detalhes da solução, ele coloca prova e testemunho. Claro, aqui eu precisaria substituir, né? Isso daqui ele inventou, mas a gente pega isso daqui e substitui por algum depoimento que você tenha. Ou se você não tem, você simplesmente não coloca esse e-mail na sequência, né? Enfim, aí aqui tem o e-mail da oferta e ele faz a oferta. Só que aí o que eu quis fazer? Na minha opinião, é uma coisa legal. Se eu tivesse esses e-mails aqui, eu não vou utilizar na prática, eu estou mais escrevendo para gravar para você esse vídeo. Mas se eu fosse utilizar, o que eu faria? Eu pediria para o ChatGPT exatamente o que eu pedi aqui, ou seja, para ele reescrever esses e-mails colocando um CTA sutil nos e-mails que ele não deixou o CTA. Porque se a pessoa abrir um e-mail, eu quero que ela leia ali essa linha de argumentação que ele trouxe e quero que também tenha um CTA, mesmo que sutil, já para aquilo que eu quero. Nesse caso aqui, eu falei para ele que eu quero um CTA para demonstração do produto utilizando os dados do próprio cliente. Porque o CTA que ele me colocou aqui nesses outros e-mails, como eu não sugeri um CTA, ele falou que era uma demonstração gratuita de 14 dias. Não era isso que eu queria. Enfim, ele reformulou o e-mail para algo bem parecido, né? Só que ele adicionou parágrafos como esse daqui, ó. Se você deseja ver na prática como transformar o desafio em oportunidades, estamos oferecendo uma demonstração gratuita do GuiderOS. Isso daqui eu substituiria porque eu colocaria algo como você pode se aplicar para receber uma demonstração gratuita do GuiderOS. Eu poderia ter descrito isso melhor aqui, ó. Aqui no prompt que eu coloquei para ele, eu poderia ter descrito isso melhor, mas são ajustes, são detalhes, é simples de corrigir. Enfim, utilizando os dados da sua própria empresa. Assim você pode ver exatamente como a nossa plataforma pode te ajudar a extrair insights valiosos para o seu negócio. Para agendar uma demonstração, clique aqui. Enfim, aqui ó, agitação do problema. Aqui também ficou um e-mail legal. Vamos ser sinceros, coletar, processar, analisar dados de diferentes fontes pode ser uma dor de cabeça, não é? Muitas empresas acabam perdendo horas valiosas tentando integrar múltiplas ferramentas e, mesmo assim, o resultado nem sempre é preciso. E isso, sem falar no custo altíssimo de implementar e manter um ambiente de dados completo. Esse emoji aqui, claro, eu tiraria, não faz parte, eu acho que não é a cara desse tipo de e-mail que eu gostaria de enviar neste caso, mas enfim, ajustes também, fácil de corrigir. Continuando, foi exatamente por isso que criamos o GuiderOS. Com ele, você pode centralizar todas as etapas da análise de dados em uma só plataforma, automatizando tarefas repetitivas e liberando sua equipe para focar no que realmente importa, gerar valor estratégico para o negócio. Gostaria de ver isso funcionando com os dados da sua própria empresa. Podemos agendar uma demonstração personalizada para mostrar como o GuiderOS pode simplificar o seu trabalho e gerar resultados ainda melhores. Solicite uma demonstração aqui. Aí ele gerou até um link fictício aqui, que não vai para lugar algum. E eu poderia também ajustar o meu prompt para já dar para ele, para passar para ele o link correto, porque talvez na hora que eu copie aqui já vem com o link correto. Mas enfim, talvez eu nem fizesse isso. Talvez seja melhor fazer dentro da plataforma de e-mails, né? O ActiveCampaign, por exemplo. Vamos lá, estou à disposição para qualquer dúvida. Enfim, acredito que deu para reparar aqui, deu para pegar que os e-mails ficaram muito mais persuasivos, os e-mails ficaram muito mais, geram muito mais conexão dessa forma, né? Enfim, e a gente poderia ainda melhorar à medida que a gente vai lendo aqui os e-mails e vai sentindo como que ele gerou e como que a gente gostaria que ele gerasse, como por exemplo nesse caso do CTA, a gente vai melhorando o prompt, vai ajustando aqui, continua a conversa com ele, ou se não, edita o prompt que está aqui em cima através desse lapisinho, reescreve esse prompt, ele gera de novo a mensagem e a gente vai melhorando até chegar no resultado que a gente quer. Beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Se você gostou, curte aqui o vídeo,
considere se inscrever no canal. Durante esses próximos dias eu estou criando uma série de vídeos mostrando como criar peças de marketing utilizando o ChatGPT, principalmente para você que é da área do mercado de infoprodutos, beleza? E precisando também de alguma consultoria, meu link está aqui na descrição para você entrar em contato. Até a próxima, valeu!